Nesse episódio, o Eduardo Araújo vai contar uma história que a gente percebe que ainda hoje tem uma dor assim no seu coração. Eu fiz uma pergunta semelhante quando eu entrevistei o Erasmo Carlos sobre esse episódio. Ele meio que saiu pela tangente, mas não vamos falar disso agora. Quer dizer, décadas depois, esse episódio ainda marca muito e chateia, né? Deixa triste os grandes artistas que infelizmente tiveram que passar por ela. Então foi uma história, segundo o próprio Eduardo Araújo, em que eles foram pegos, né, na casa, se não me engano, do Carlos Imperial, se reunindo com menores de idade, e isso na época, assim como hoje, né, são problemas graves, mas na época era muito pior ainda, e como que eles tiveram que responder juridicamente por causa desse ato, que segundo o próprio Eduardo Araújo, foi uma coisa meio armada para pegá-los, né, para tirar de cena aqueles artistas que estavam começando a fazer sucesso, que estavam despontando na música brasileira, e como que isso os abalou a ponto de eles terem que fugir, né? Terem que se refugiar num sítio que o Eduardo Araújo tinha no interior de Minas, e que segundo ele foi muito bom, porque ele ficava lá sem fazer nada com o Carlos Imperial, compunham muitas músicas e por aí ia. Mas esse episódio, muito mal contado até hoje, né? A gente percebe que magoa muito, ainda tem aquela marca negativa no coração das pessoas que passaram por isso. Então vamos ver o Eduardo Araújo contando essa história meio esquisita, mas que com certeza marcou a vida dele e de muitos outros daquela época. Dá uma olhada nessa história. E que tudo mais vá pro inferno. Naquela época que você contou que o Carlos Imperial aprontava um monte, não sei o quê, teve um episódio onde parece que você, ele e o Erasmo Carlos ficaram meio que proibidos de se apresentar porque teve um problema com menores, não sei. Não, aquilo na verdade foi uma peça montada para acabar com o movimento jovem no Rio de Janeiro. Ah, é? Existia um pessoal que viu, um pessoal mais tradicionalista, que não estava gostando nada daquilo, né? E todos os programas já na época tinham seu espaço para a música jovem e está crescendo cada vez mais. Então o Juizado de Menor inventou uma história que existiu isso, com as meninas que o Erasmo Carlos levou lá no nosso apartamento do Carlos Imperial, mas tudo montado, até essas meninas eram montadas. São garotas que foram preparadas para isso, né? E aí porque se fosse um movimento contra nós, contra um de nós, era uma coisa, mas um movimento desse foram contra todo mundo. E foram buscando aquelas pessoas que faziam o rock no Brasil, né? E fizeram o primeiro ato, foi proibir a gente de se apresentar na TV no Rio de Janeiro. Então isso já, sem dúvida, ia esfriar o movimento. Mas aí o Chacrinha trazia a gente para São Paulo. Sem dúvida nós ficamos muito tempo sem cantar no Rio de Janeiro. E depois houve a de prisão preventiva pra gente, né? Ah, também? Porque do Juizado de Menor passou para eles queriam abafar mesmo o movimento. E aí nós tivemos que foragir. Eu, o Carlos Imperial, fomos para a fazenda. E pra gente foi muito bom, porque lá juntos não fazia nada, a gente compunha, fazia música e mais música. Depois que passou com a calmaria, veio, né, naturalmente, veio aqueles bombardeios, não provaram nada. Nós fomos dispensados, graças a Deus, a justiça foi feita. Era injusto demais. E aí, eu fui contratado pelo Excelsior, já nessa época aí que eu apareci.